Explicação das páginas 53 a 58 do Caderno de Atividades de Ciências. Solo, a base de muitas vidas. Ciências, capítulo 7, Solo, a base de muitas vidas. O solo encontra-se na crosta terrestre e serve de base para a vida. Nele podemos encontrar seres vivos e componentes não vivos. Observe a estrutura do solo na ilustração a seguir e escreva o nome de alguns dos seus componentes. Depois pinte cada um deles com uma cor diferente. Atenção! Os componentes que você deve indicar são partícula de rocha, água e matéria orgânica. Quando sofre decomposição, a matéria orgânica libera nutrientes no solo, os quais podem ser utilizados pelas plantas e por animais. Do que é formada a matéria orgânica? A formação do solo leva milhares de anos e ocorre a partir da transformação de rochas e da interação com os seres vivos, como plantas, micro-organismos e animais. Relacione as imagens às respectivas explicações das etapas de formação do solo, numerando-as de 1 a 4. Então, tá aqui, ó. Vocês vão relacionar. Aqui, nessa imagem, tem a rocha, aí está sofrendo a ação da chuva. Aí depois 2, 3 e 4. Tá bom? Embaixo, no próximo slide, tem as explicações. Aí vocês vão colocar se aquela explicação é número 1, 2, 3 ou 4. Lembrando que talvez não esteja na sequência, ok? Ó, tá aqui, ó. A chuva, o vento e as mudanças de temperatura fragmentam as rochas nas camadas mais superficiais. Com o solo rico em nutrientes, plantas maiores podem se desenvolver. Aos poucos, a mistura de fragmentos de rocha e restos de plantas e animais atinge partes mais profundas da rocha. Os fragmentos de rocha se acumulam e se misturam com água, ar e matéria orgânica. Pequenas plantas começam a se desenvolver. Então, nessas frases, explicações, vocês vão colocar qual que é o número 1, qual o número 2, qual o número 3 e qual o número 4, de acordo com as imagens, tá bom? Analise a imagem que mostra as camadas do solo A, B e C. Em seguida, faça o que se pede. Organize as camadas do solo da mais antiga para a mais recente. Para isso, escreva a letra correspondente a cada camada nos quadrinhos a seguir. Então, ó, A, B e C, aí vocês vão escrever da mais antiga para a mais recente, tá bom? Qual dessas camadas contém mais matéria orgânica? Justifique sua resposta. É a camada A, a camada B ou a camada C? E por quê? Na aula de ciências, Gabriel analisou algumas amostras de solo. Para cada amostra, ele fez anotações sobre os aspectos que conseguiu observar. Amostra 1. Solo escuro, fofo e com alguns insetos, minhocas e restos de planta. Amostra 2. Solo com partículas muito pequenas e úmidas. Não foram observados seres vivos. Amostra 3. Solo com bastante areia. Não foram observados seres vivos. Então, aqui, o Gabriel só observou ser vivo na amostra 1, tá bom? Considerando as anotações que Gabriel fez sobre as amostras de solo analisadas por ele, ajude-o a completar o quadro classificando os diferentes tipos de solo. Então, amostra 1 tem a cor, que é mais escura, presença de minhoca, sim ou não, quantidade de água, é úmido ou não, tipo de solo. Amostra 2, meio marronzinho, presença de minhoca, sim ou não, quantidade de água, encharcada, tipo de solo, argiloso, tem mais argila, por isso que encharca mais rápido.
Amostra 3. A cor é bem clarinha. Presença de minhoca? Não. Quantidade de água? O solo é seco. Qual é esse tipo de solo? Em qual amostra de solo a maioria das plantas se desenvolve melhor? Justifique sua resposta. Então, é na amostra 1, na amostra 2 ou na amostra 3 e por quê? A imagem a seguir mostra uma plantação de beterrabas. Essa planta se desenvolve melhor em solo umífero, que é poroso, permeável e rico em nutrientes. Canteiro de horta com beterrabas. Explique qual a importância da porosidade e da permeabilidade do solo para o desenvolvimento de plantas como a beterraba. Pinte o quadro que apresenta o componente presente em grande quantidade no solo umífero: areia, matéria orgânica ou argila. No solo, podemos encontrar inúmeros seres vivos, incluindo muitos micro-organismos. Utilizando as palavras em destaque, escreva 2 frases sobre a importância dos seres vivos para a manutenção da fertilidade do solo. Na primeira frase, vocês devem utilizar as palavras micro-organismos, nutrientes e restos de seres vivos. Na segunda frase, vocês devem utilizar as palavras raízes, chuvas e cobertura vegetal, ok? Os seres humanos utilizam o solo para realizar inúmeras atividades, como mineração, agricultura e pecuária. No quadro estão representados alguns materiais obtidos por meio de atividades que dependem do solo. Recorte as imagens da lateral e colhe-as nos espaços adequados, relacionando os materiais às atividades correspondentes. Então, tá aqui, ó. Materiais: camiseta de algodão. Atividades que dependem do solo. Qual é a atividade que depende do solo que contribuiu para a confecção da camiseta de algodão? Material: leite. Qual foi a atividade que depende do solo que contribuiu para a produção de leite? Aqui a panela de ferro. Qual foi a atividade que contribuiu para a produção da panela de ferro? E maçã. Qual foi a atividade que depende do solo que contribuiu para que a gente pudesse ver essa maçã ou comer uma maçã como essa, ok? Vocês vão recortar lá da aba e vão colar cada atividade no seu lugar certinho, tá bom? Escolha uma atividade que depende do solo: mineração, agricultura e pecuária, e explique sua relação com esse recurso do ambiente. Vocês vão escolher uma atividade, qualquer uma, daí, e vão explicar a relação que nós temos, né, com o recurso desse ambiente. Por que é importante para nós, por que não é importante, tá bom? O solo é um recurso importante que deve ser conservado. Sabendo disso, leia as falas de Margarete e desembaralhe as letras para descobrir o nome de 2 técnicas agrícolas que ajudam a cuidar do solo. Eu alterno as culturas de plantas que são cultivadas em uma área. Assim, o solo tem tempo para recuperar os nutrientes. A Margarete está falando do quê? Além de plantas agrícolas, eu planto árvores. As raízes seguram o solo, evitando a erosão, e as folhas e os frutos que caem no chão deixam o solo rico em nutrientes. Ela está falando do quê? Notem que tem as setas aí, tá bom? Cada palavrinha no seu lugar, no seu devido lugar, ok? Assinale as alternativas que contribuem para a conservação do solo. Separar o lixo reciclável, como plástico, papel, metal e vidro. Usar os 2 lados da folha de um caderno até ele acabar.
jogar o lixo orgânico e o reciclável na mesma lixeira e evitar compras desnecessárias. Então, aí vocês só vão assinalar as atitudes que são positivas para a conservação do solo, tá bom?